Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida, você que nos acompanha também para mais uma manhã de estudo bíblico. A nossa Universidade da Vida, nós estamos estudando a Palavra de Deus juntos e estamos vendo toda a Bíblia, dando um panorama bíblico de cada livro e tirando para nós a mensagem de Deus, uma mensagem que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, que nos dá uma direção vitoriosa nesse mundo. Você nos acompanha, porque hoje nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa mensagem tão profunda, tantas revelações que o apóstolo Paulo recebeu de Deus e trouxe para a igreja aos Efésios e se espalhou ali pelas igrejas da Ásia Menor, percorreu esses 12.000 anos, e nós vamos mais uma vez relembrar essa mensagem tão profunda desta carta do apóstolo Paulo. Convido você a estar atento, prepare a sua Bíblia aí, suas anotações. Vamos aprender o máximo da palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, pedimos, Senhor, que a unção, a presença do Teu Espírito esteja conosco. Senhor, ao estudarmos a Tua palavra, que a nossa fé aumente, cresça, que possamos sempre, Senhor, ter o nosso coração cheio da Tua palavra, para podermos ajudar e abençoar outras pessoas a Te conhecerem. Fala ao nosso coração, nos ensina pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele mesmo, em suas viagens missionárias, ele fundou a igreja em Éfeso. Foi um trabalho muito difícil, ele ficou ali cerca de 3 anos pregando a palavra de Deus, ensinando o Evangelho, tudo que ele ouviu de Deus, tanto nas sinagogas dos judeus, como aos gentios, e muitos se convertiram, tanto judeus como gentios, até que se formou a igreja ali. E por isso, por trazer essas boas novas para aquela cidade, ele sofreu muita perseguição e prisões e foi expulso da cidade. Timóteo assumiu a igreja em Éfeso e no final, depois de muito tempo, o apóstolo João também dirigiu aquela igreja ali. E incrível que os judeus ficavam furiosos com o apóstolo Paulo, exatamente porque eles conheciam a lei de Moisés, eles pertenciam ao judaísmo, eles conheciam tudo sobre os mandamentos. Mas quando o apóstolo Paulo chega com essas boas notícias do Evangelho, a salvação que é pela fé em Jesus Cristo, eles ficavam furiosos e a perseguição era tremenda. E indo para outras cidades, deixando a igreja ali pronta, o apóstolo Paulo escreve esta carta para relembrar a igreja em Éfeso e da sua fé que deveriam ter em Jesus Cristo. É uma carta profunda. Alguém disse que poderia ser considerado o 5º evangelho, de tanta profundidade que tem a revelação do apóstolo Paulo a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu naquela cruz, que ressuscitou e que continua de braços abertos, oferecendo salvação a todo aquele que nele crê, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo. Esta carta, para se espalhar ali, não só para Éfeso, mas para as outras igrejas ali. Éfeso tornou-se uma igreja tão poderosa que espalhou-se ali para as igrejas da Ásia, como Esmirna, Sardes, Tiatira, e esse recado chegava também para as igrejas ali. É uma carta pequena, de 6 capítulos apenas, 6 capítulos, e nós podemos entender de uma maneira muito simples. Os primeiros 3 capítulos, 1, 2, 3, nós entendemos o que Jesus fez por nós, o que Ele é e o que Ele fez por nós. E no complemento da carta, capítulo 4, 5 e 6, devido àquilo que o Senhor fez na nossa vida, como é que nós devemos viver nesse mundo, diante de Deus, diante da igreja, diante desse mundo mau que nós vivemos, como é que nós devemos viver? Então, nós vamos iniciar aí. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, nós vamos passar assim rapidamente, não dá para ver tudo, né? Mas uma carta que você lê muito rápido, meia hora você lê esta carta,
E eu quero trazer aqui algumas considerações. Por exemplo, a sua saudação, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele disse: eu sou um apóstolo de Cristo Jesus, chamado por Ele. A minha vocação veio dele. Esse recado eu quero dar para vocês que são santos e fiéis, vocês que estão em Éfeso, estão seguindo a Cristo, vocês são santos, separados, são fiéis. E que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Logo a seguir, no versículo 3 ao 14, o apóstolo Paulo diz aqui quantas bênçãos que o Senhor Jesus realizou através da cruz do Calvário, que nós temos direito, nós podemos desfrutar. E eu quero ler com você esses versículos aqui, do 3 ao 14, sua Bíblia está aberta e acompanha. Ele diz assim, é interessante que é uma série de promessas aí, e é como se ele nem respirasse, com tantas bênçãos para a nossa vida. Ouça: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que em nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Queridos, isso aqui é tanta coisa, tantas bênçãos que Jesus preparou para nós. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos viver assim, desfrutar de tudo isso. Ele faz um resumo aqui, dizendo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia. Quando nós chegamos nesse mundo, desde o ventre da nossa mãe, nós já tínhamos sido escolhidos pelo Senhor. Eles agora, em Cristo, nós somos santos, irrepreensíveis. E esta era a luta, era a briga dos judeus contra Jesus, contra o apóstolo Paulo, porque traziam esses ensinamentos que eles nunca ensinaram para o povo. Mas somente através da morte e da ressurreição de Jesus, que esse poder atinge a nossa vida e nos faz santos e irrepreensíveis, não perfeitos, a perfeição lá no céu, mas nós estamos nos esforçando para viver uma vida santa e digna diante de Deus e diante dos homens. Ele diz: por seu amor fomos adotados em Cristo, através de Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus, nascemos como criaturas, nascemos em pecado, condenados ao pecado, mas quando cremos no sacrifício da cruz, Ele nos adota como seus filhos. E Paulo diz: hoje em Cristo vivemos para o louvor da sua glória. Veja, não importa os dias bons, difíceis, por exemplo, esse período que estamos vivendo aí, esta pandemia, isolamento social, não se pode sair, se divertir, não se pode fazer nada, trabalhar, mas a alegria do Senhor está no nosso coração e nós podemos viver para a glória do nome do Senhor.
Isto porque Ele nos comprou com o seu sangue. Esse é o valor da nossa vida, queridos. O sangue de Jesus nos cobriu, nos comprou. Esse é o valor da nossa vida, nós somos dele. Por sua graça temos sabedoria e entendimento. A sabedoria é aquilo que vem de Deus, do coração de Deus para nós. Nós entendemos sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus. Tudo está no controle de Jesus Cristo. Não importa, Senhor, quando está tudo bem, quando as coisas estão difíceis, as circunstâncias da vida, nós temos a convicção que o nosso Deus tem o controle dos céus e da terra. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Um dia é de julgar todas as nações, todos se curvarão diante dele. Toda essa certeza, essas bênçãos para vivermos em paz, isso vem de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. E para garantir tudo isso, o apóstolo Paulo diz, para garantir, para que você tenha certeza que isso é verdade, ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo veio viver, veio habitar no nosso coração, e é o Espírito Santo que nos dá a garantia, a certeza de que nós podemos viver assim. Jesus nos selou, nos ungiu com o seu Espírito. No dia de Pentecostes, Jesus derramou o seu Espírito. Os 120 discípulos estavam ali, foram cheios do Espírito Santo. Depois, mais pessoas, e milhares e milhões em todo o mundo. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar, vem selar, vem fortalecer a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é o capítulo 1 apenas. Eu estou aqui correndo por causa do tempo, mas você pode pesquisar aqui cada um desses versículos, como tem uma revelação profunda daquilo que o Senhor realizou para nós. Continuando do versículo 15 ao 23, Paulo assim explode de alegria, o seu coração explode diante de tudo isso, e ele faz uma oração pela igreja em Éfeso, agradecendo a Deus pela fé. Ele tem muita gratidão a Deus por aquela igreja, que antes a cidade vivia totalmente dominada pela deusa Diana, que todos adoravam, e o comércio era fortíssimo por causa da idolatria. E quando Paulo chega, ele durante 3 anos, diariamente pregando o Evangelho para judeus, para gentios, muitos se convertem. Aquela cidade foi abalada. E os judeus odiavam e perseguiam por causa dessas novas revelações que ele estava trazendo de Deus, e eles o chamavam de um tagarela. Esse é um tagarela. E Paulo teria que orar e sair para outras cidades, mas ele não fechava sua boca, continuava ensinando aquilo que Deus colocava no seu coração. Então essa igreja ouviu, a igreja em Éfeso, fortaleceu-se na fé e dava um testemunho tremendo. Muitas outras igrejas foram abertas em outras cidades por causa da sua fé, do seu amor, e Paulo tinha uma gratidão muito grande e disse: eu quero orar sempre por vocês, eu estou sempre orando, pedindo a Deus por esta igreja, a igreja em Éfeso, para que vocês cresçam cada dia mais, vocês tenham espírito de sabedoria, espírito de revelação, que vocês sejam cheios de esperança em Jesus Cristo, que vocês conheçam o poder de Deus, que vocês conheçam o poder que ressuscitou Jesus. Ele, Jesus, que assentou-se à direita do Pai, ele que recebeu o nome que está acima de todo nome, todo poder e autoridade lhe pertence, tudo está debaixo dos seus pés, todo domínio, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Jesus é o Rei, é o Senhor, ele domina sobre tudo e sobre todos, e eu oro por vocês, igreja em Éfeso, para que vocês permaneçam firmes em Jesus. Queridos, e todas essas bênçãos que Paulo está revelando para Éfeso são para nós, para a Igreja Cristã Nova Vida, para a igreja espalhada em Olinda, em Recife, no Nordeste, no Brasil, em toda a terra. São bênçãos para nós que Jesus conquistou através da cruz do Calvário. Depois desse primeiro capítulo, entrando no capítulo 2, ele continua, conforme eu falei no início, capítulo 1, 2 e 3, é aquilo que Jesus fez por nós. Os outros 3 capítulos, mediante isso, como é que nós temos que viver? No capítulo 2, o apóstolo Paulo dá-se uma recuada, porque ele quer relembrar que quem nós fomos antes.
Antes de conhecer esse Jesus, antes de desfrutar de todas essas bênçãos que ele realizou por nós, quem fomos nós? E aí no versículo de 1 a 5, capítulo 2, 1 a 5, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O apóstolo Paulo está nos lembrando: não esqueçam que hoje você é uma pessoa salva, transformada, você tem a paz de Jesus, o amor de Jesus, sabedoria, o Espírito de Deus está contigo, mas não esqueça que antes você estava morto, nós nascemos mortos em nossos pecados, mas Deus é Deus misericordioso, Ele nos libertou, Ele nos salvou, a sua graça nos alcançou, hoje nós podemos viver na sua presença, Ele nos reconciliou com Deus, hoje em Cristo Jesus nós temos a sua paz, nós temos a sua alegria, nós podemos viver essa nova vida que Ele preparou para nós. O apóstolo Paulo nos lembra: não esqueça, você foi salvo pela graça de Deus, somos salvos pela misericórdia de Deus, fomos salvos porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não é porque nós somos melhores que ninguém, fomos salvos porque o Espírito Santo falou no nosso coração, fomos salvos porque Ele colocou fé no nosso coração, somos salvos pela graça, isso pela fé, isso é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus que Ele nos dá. E é isso que Ele continua fazendo, falando no coração de todas as pessoas, chamando aqueles que lhe pertencem, abençoando e fortalecendo. No capítulo 3, já estamos no capítulo 3, tá? Paulo continua dizendo aquilo que Jesus é e aquilo que Ele fez na nossa vida. E ele chama tudo isso que ele está ensinando, essa revelação sobre Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo e o que ele fez por nós, ele chama de mistério. Esse é um mistério que estava escondido, os judeus não sabiam, o judaísmo não ensinava isso, mas agora Jesus veio e ele trouxe as boas novas, o Evangelho, o seu Evangelho, as boas notícias que vêm do céu para o povo de Deus. No capítulo 3, de 1 a 5, ouça o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre esse mistério que agora foi revelado. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já vos escrevi em outras palavras. Ao lerem isto, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Paulo está explicando, os judeus não sabiam disso, essas boas novas. Eu estou trazendo para vocês, os apóstolos que andaram com Jesus estão ensinando. Nós estamos espalhando aí pela Judéia, Samaria, pela Roma, pela Ásia Menor. Vamos espalhar esse Evangelho para todo mundo. Foi a ordem que Jesus nos deixou. Isso antes era um mistério para todos, mas agora, em Cristo Jesus, a igreja conhece que Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Messias que veio, Ele é o Senhor, foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, e Ele continua de braços abertos para salvar a todos. Essa mensagem, o apóstolo Paulo está transmitindo aos Efésios, é um mistério que agora foi revelado, e que essa mensagem chega
para a igreja nesses 12 mil anos, chega para nós hoje e nós devemos continuar levando esta salvação, este amor de Jesus para aqueles que não o conhecem. Mais uma vez, do versículo, aí no capítulo 3, do versículo 14 a 21, ele volta a orar. Diante de tanta revelação, dessas boas novas que ele traz para nós, ele ora novamente dizendo: por essa razão, por tudo isso que eu estou falando para vocês, todas as revelações que Jesus nos trouxe, tudo que ele fez por nós, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória da Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está aqui com o seu coração vibrando diante de tantas revelações que ele está transmitindo para nós que ele recebeu de Deus, e mais uma vez ele ora pelos Efésios, ora por nós, para que possamos viver cheios do Espírito Santo e possamos compreender tudo que Jesus fez por nós, tudo que ele é. Lembrar que agora Cristo habita no nosso coração pelo seu Espírito, e possamos viver alicerçados. O nosso alicerce é Jesus e a sua palavra, o Evangelho, é a palavra de Deus. Vivermos firmes, cheios do amor de Deus. Agora nós podemos viver cheios da plenitude de Deus. Agora Deus, nosso Pai, que havia se revelado desde o início, desde lá do Jardim do Éden, para Abraão, diante de cada aliança, com Noé, com Davi, com Moisés, agora em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos viver cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, quanto mais compreendermos que o Espírito Santo veio habitar em nós, porque Jesus morreu em nosso lugar, o seu sangue nos limpa, nos purifica, e quanto mais vivemos uma vida santa, pura diante de Deus, enchendo nosso coração da sua palavra, nós vamos conhecendo Deus, a sua vontade, a sua plenitude, os seus planos, os seus projetos. A nossa vida fica cheia da sua presença. Queridos, que privilégio para nós estamos ouvindo esta manhã tudo que o Senhor tem feito para nós. E num ensinamento só, João 3,16, nós podemos resumir esses 3 capítulos que traz tantas revelações, tantas bênçãos de Deus para a nossa vida, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo cita aqui algumas bênçãos, existem milhares e milhares e milhares de bênçãos de Deus para a nossa vida, para aquele que está seguindo a Cristo. Isso significa o quê? Que Deus deu para mim e para você, que confia nele, vida abundante nesse mundo. E quando partimos daqui, Ele está preparando um lugar para nós. Nós vamos reinar com Ele eternamente. Essa é a nossa vida. E se há alguém aqui que está nos ouvindo esta manhã, participando dessa aula, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso. Porque Ele já veio a este mundo, Ele já foi àquela cruz, morreu, ressuscitou, e tudo que Ele fez foi para te salvar, para te perdoar, para lhe dar paz e a certeza da vida eterna. Entregue sua vida a Jesus Cristo, receba a vida abundante e a vida eterna que Ele nos oferece. Queridos, termina aqui a primeira parte da carta de Paulo aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos, Paulo traz para nós a revelação de tudo que Jesus é e o que Ele fez. Agora, vamos ver os outros capítulos, que é como o outro lado da moeda, né?
e os capítulos 4, 5 e 6. Por que Jesus realizou tudo isso na minha vida? Como é que eu tenho que viver? Qual é o resultado disso? Não tem como conhecer Jesus e continuar vivendo da mesma maneira que antes. Não pode. Foi para isso que ele veio, para fazer de nós nova criatura. Conforme nós vamos estar vendo agora, tá? Capítulo 4, 5 e 6, é rapidinho. O apóstolo Paulo agora diz assim: olha, gente, vamos virar a página, do outro lado da moeda. Compreendeu tudo que Jesus é, que ele fez por você? Então nós temos que viver de forma diferente. Vamos lá? 4, 5 e 6. Eu quero começar a ler aqui, do 1 ao 16, esse primeiro texto, capítulo 4, está acompanhando? Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Queridos, agora o apóstolo Paulo está dizendo: olha, depois de tudo que nós ouvimos que Jesus é e realizou por nós, a nossa vida tem que mudar. Tem que mudar pelo seguinte: primeiro, ele diz assim: nós temos que viver agora, nós somos filhos de Deus, lavados no sangue de Jesus, perdoados. Ele fez de nós um novo homem, uma nova natureza, nós somos livres, não somos mais escravos do pecado, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Então ele disse: olha, viva de modo diferente, viva de uma maneira digna, humilde, paciente, dócil, com educação, com respeito aos outros. Vivam unidos. Por que unidos? A igreja tem que ser unida, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. É como o corpo humano, né? É um exemplo. Cada um desses dedos aqui estão sustentados pela mão, que é sustentado pelo antebraço, pelo braço, pelo ombro, cada órgão no seu devido lugar, e todos juntos, cada um fazendo a sua função, o corpo vai crescendo, desenvolvendo e produzindo. Agora que você está em Cristo, viva uma vida santa, diferente de igreja. Sabe o que vai acontecer? Quanto mais você santificar, separar a sua vida, viver de acordo com um filho de Deus, o Espírito Santo vai preparar você, ele vai capacitar você com dons espirituais, dons ministeriais. Por exemplo, como ele diz aqui, Deus vai te capacitar com dons. A uns ele chamou para ser apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, doutores. Isso são dons ministeriais para dirigir a igreja, dar direção à igreja. Tem os dons espirituais, que é o dom da fé, o dom de curar,
discernimento de espírito, falar novas línguas, discernimento de espírito. Toda essa capacidade que o Espírito Santo nos dá é para trabalhar, para servir, para abençoar a igreja, para abençoar as pessoas. Porque o propósito de tudo isso, de Jesus nos salvar, nos capacitar para servir na sua obra, é para que a igreja toda cresça, não apenas um grupo, cada um desempenhando o seu trabalho, cumprindo o seu ministério, a sua função, o seu dom, que recebeu do Espírito Santo. A soma de tudo isso, a igreja vai crescendo como o edifício. E como usa a palavra de Deus assim, nós estamos sendo edificados para ser a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo está no meio da sua igreja, está presente, ele se manifesta, é ele quem salva, quem cura, quem liberta, quem transforma, o pastor, os líderes, a direção da igreja. Nós não somos donos da igreja, nós não mandamos na vida de ninguém, nós somos capacitados, cada um na sua função, no seu ministério, no seu dom, para que a igreja toda seja edificada, como um corpo que cresce e produz. Queridos, que vida maravilhosa o Senhor preparou para nós. Que o Senhor nos ajude, que possamos ouvir a sua voz e obedecer. E aí, nós já partimos para o capítulo 5. Veja como nós estamos aqui adiantando, né? Cheios do Espírito Santo, revestidos, ungidos, mas ele dá uma recomendação ainda no capítulo 4. Se nós estamos vivendo assim, cheios do Espírito Santo, vivendo uma vida santa, digna, nós estamos vivendo uma vida diferente. E o que é que vai ter que sair da nossa vida? Porque é uma substituição. A velha natureza morreu, então o Espírito Santo vai nos enchendo de coisas novas. E aí, sabe o que é que vai saindo da nossa vida cada dia mais? A mentira, a ira, sabe aquela pessoa iracunda que está pronto aí para começar a Terceira Guerra Mundial. Diz também, não dê lugar ao diabo. Se você está vivendo para Deus, o diabo tem que fugir para longe de você. Não roube, não viva de corrupção, não viva falando palavrões, fofocas, coração cheio de amargura, cheio de ódio, de vaidades. Perdoe sempre, amem a todos. Queridos, é uma vida totalmente diferente que o apóstolo Paulo está colocando. Vocês agora estão em Cristo, pertencem a Ele mudou, Ele perdoou, Ele foi misericordioso, Ele transformou a vida de vocês. Portanto, vivam uma vida diferente. No capítulo 5, eu quero ler aqui, do 15 ao 21. Estamos no capítulo 5, veja que já estamos aí quase chegando no capítulo 6 para terminar. Não é? Ele agora nos dá uma série de ensinamentos práticos para a vida cotidiana. O versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, quer dizer, aquela pessoa que faz tudo de qualquer jeito, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Como? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Sejam sábios, você é uma nova criatura, está cheio da palavra de Deus. Então, viva uma vida sábia, aproveite as oportunidades, abandone os vícios, aqueles vícios do passado, do tempo da escravidão. Isso acabou, passou. Encham-se do Espírito Santo, encham-se todo dia, encham-se cantando, louvando, orando, meditando na palavra de Deus. É uma substituição. Aquela vida velha morreu e agora eu quero a nova vida em Cristo Jesus. Do capítulo 6, ele já continua dizendo assim, lições práticas para a nossa vida, para o dia a dia.
ou melhor, ainda no capítulo 5, 22, antes de entrar no capítulo 6, ele emenda aqui o apóstolo Paulo. Você conhece a Cristo? Você foi salvo por Ele, transformado? Então viva assim, ó. Por exemplo, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, assim como a igreja é submissa ao Senhor. As mulheres honrem, amem, respeitem seu marido. E os maridos? Os maridos devem amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Veja como é que deve viver o casal. Marido e mulher que Deus uniu, não pode separar. Por quê? Porque esta mulher vive com temor a Deus, vive na presença de Deus. Este homem vive na presença de Deus, é cheio do Espírito Santo, ele vai abençoar a esposa. Os dois vão viver unidos. E sabe qual vai ser o resultado? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Quando um casal vive unido, tem amor, os filhos vão obedecer, vão submeter aos seus pais. Aí diz também, pais, você como nova criatura, como alguém que está seguindo a Jesus, não irritem seus filhos, andem, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não vive irritando seus filhos, brigando, gritando. As crianças ficam nervosas, agitadas. E esse estilo de vida fora do Evangelho, do temor a Deus, nós sabemos aí com muita tristeza quantos casamentos terminam, hoje em dia, e principalmente agora nesse isolamento social, o casal junto, sem trabalhar, é muito atrito, é muita confusão. Então, nós temos que nos encher do Espírito Santo, nos cobrir com o sangue de Jesus, orar, Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu te conheço, me ajuda, está muito difícil esse relacionamento, os filhos estão aí absorvendo tudo, nos ajuda. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você reconheceu Jesus Cristo, ele realizou tudo por você, então você tem que viver de modo diferente, a sua vida tem que mudar, como mulher, como marido, como filho, como pais. Aí ele fala também sobre os empregados, a maneira que nós temos que trabalhar diante dos nossos patrões na empresa. Não estamos ali apenas para ganhar nosso salário, mas estamos ali antes para dar o nosso testemunho para aqueles que não conhecem Jesus. Estamos ali para respeitar os patrões, trabalhar, não apenas quando os patrões estão olhando, mas lembrando que o Senhor está presente, devemos trabalhar com temor, fazer o nosso melhor, abençoar o patrão, a direção da empresa, porque ali foi o Senhor que nos colocou para ganhar o nosso sustento. E também ele fala, você é uma nova criatura, você conhece Jesus? Então ele fala para os patrões, você tem que respeitar seus empregados, e você tem que honrá-los, porque também eles são filhos de Deus, eles amam a Deus, sejam fiéis com seus empregados, respeitem, honrem, tratem eles com respeito, com decência, porque todos nós, irmãos, recebemos um novo coração para viver uma nova vida em Cristo Jesus, e todos nós vamos prestar contas a Deus pela nossa vida. Queridos, estamos terminando aqui. Eu quero ler do versículo 10 a 20, capítulo 6, de 10 a 20, para nós encerrarmos. Diz assim, depois de tantos ensinamentos aí, como você ouviu, os 3 primeiros capítulos, quem é Jesus e o que ele fez por nós, os outros 3 capítulos, Paulo está dizendo, por tudo isso que Jesus é e fez, viva de modo diferente. Mas ele termina, ele fecha aqui com chave de ouro, deixando esse ensinamento para nós aqui. Ouça, capítulo 6, do 10 ao 20, tá? Finalmente, ele diz assim, eu estou encerrando, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo arma ciladas para a gente, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Queridos, o apóstolo Paulo está terminando aqui, depois de todos esses ensinamentos práticos, como nós devemos viver a nossa vida cotidiana como cristãos, como seguidores de Cristo. Ele diz: agora vocês têm que fortalecer a fé de vocês diariamente, porque vocês não têm que lutar contra os homens. Não, nós temos que levar Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus, para aqueles que não conhecem. Agora, a nossa luta é contra os demônios, contra os principados, as potestades, contra o diabo, que armam ciladas para nos destruir. Ele pode até usar pessoas para nos atingir, mas a nossa luta não é contra as pessoas. Portanto, fortaleça a sua fé em Jesus, Ele que é o seu Salvador, o seu Senhor, Ele que realizou tudo por você. Como é que você vai viver uma vida protegida das ciladas do diabo? Viva a verdade de Cristo Jesus, seja uma pessoa justa, viva a justiça de Deus, que o Evangelho de Jesus enche o seu coração, siga o Evangelho que Jesus ensinou, viva pela fé. A fé é o seu escudo. Use a palavra de Deus, e para que você tenha a palavra de Deus na sua boca, você tem que meditar, tem que ler, tem que abrir a sua Bíblia. Ele diz também, ore, dobre os seus joelhos, ore, clame a Deus, fale com Deus. É isso que nos dá um revestimento, é como aquela armadura do soldado, né? Ele se protege. Portanto, queridos, esses conselhos do apóstolo Paulo, dos capítulos 4, 5 e 6, que ele deixa para nós, essa maneira tão clara que ele nos ensina aqui, como deve ser a vida do Filho de Deus. Nós podemos viver uma vida totalmente transformada, abençoada, e por isso nós podemos abençoar todo mundo, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na universidade, na rua, no dia bom, no dia mau, em qualquer lugar. Se você é um seguidor de Cristo, se você está vivendo de modo a agradar a Deus, você terá uma vida muito abençoada e abençoará muitos. E tudo isso é possível, Paulo diz no início, porque Jesus já realizou tudo por nós. Naquela cruz, ele derramou o seu sangue, deu a sua vida, levou sobre si todos os nossos pecados, ressuscitou para nos perdoar, nos dar uma nova vida, para vivermos uma vida vitoriosa e um dia partirmos, estarmos com Ele para sempre, reinaremos com Ele para sempre sobre as nações. Essa é a vontade de Deus para nós. Este era o mistério escondido até quando Jesus chegou, mas Ele revelou para os seus apóstolos, para Paulo, conforme Ele nos ensina aqui. Queridos, que esta mensagem fique no seu coração, que você possa colocar em prática, e juntos vamos caminhar. A Igreja Cristã Nova Vida de Olinda, a cada domingo estamos estudando um livro, um panorama assim bem rápido do que nos ensina cada livro da Bíblia. No próximo domingo estaremos de volta com outro livro aí. Esteja atento. Que você tenha um final de semana muito abençoado, uma semana muito abençoada na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua família, tenha calma, paciência. Vamos vencer esse período aí. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.